Então, isso foi interrompido. Trump disse que Reza Pahlavi, o filho fracassado do antigo rei, residente em Potomac, Maryland, que nunca trabalhou um dia sequer na vida e saiu do Irã com milhões de dólares roubados para financiar seu estilo de vida luxuoso, presumivelmente complementado por Israel, está frustrado e agora, pela primeira vez, está defendendo uma campanha de bombardeios dos Estados Unidos. Ele está pedindo abertamente por bombardeios americanos. Quando ele diz que é preciso uma mudança de direção, é exatamente isso que o povo iraniano está pedindo. Mas se o povo iraniano agora conta com o apoio do presidente para essa ideia, isso os incentivará a sair às ruas em número ainda maior e a exercer mais pressão sobre o regime internamente. Sim, e acho que o fator decisivo é que o instrumento de repressão desencadeado contra o nosso povo é o obstáculo final a ser superado. O que muda as probabilidades a favor do povo para que ele finalmente possa assumir o controle do sistema e levá-lo a um colapso completo depende de ataques estratégicos calculados contra essas instituições. E esses seriam ataques americanos? Pode ser um ataque americano, pode ser um ataque israelense, pode ser o que for. O povo iraniano agora está esperando pela cavalaria que vir, porque só que sabe manter a batalha a certo ponto. A cavalaria pode nos ajudar a superar as adversidades. Este é um regime tão desesperado que precisa importar elementos do Líbano, do Afeganistão e do Iraque como instrumentos de repressão, porque está ficando sem o próprio povo para fazer o trabalho sujo contra si mesmo. É isso que está em jogo. O regime no Irã agora está em seus últimos suspiros. Está à beira do colapso e tentará todos os meios possíveis para sobreviver. É por isso que um golpe decisivo reverteria completamente as probabilidades a favor da nação e de seu povo indefeso. É disso que precisamos em termos de apoio real. Então, o que você ataca? Bem, então, o que você ataca? Você atinge as instalações de comando e controle da Guarda Revolucionária Iraniana? Lança um ataque de decapitação para eliminar a liderança da Guarda Revolucionária? Pergunta de múltipla escolha. Ou os Estados Unidos, Israel ou quem quer que esteja disposto a fazê-lo, que assuma a responsabilidade. Acho que, se você está perguntando da perspectiva das pessoas nas ruas, é preciso neutralizar todos os elementos que foram desencadeados contra elas. Então, qualquer coisa ligada ao mecanismo de controle do regime está dividida. Bem, isso poderia começar com o direcionamento, é claro, da Guarda Revolucionária, que é a principal culpada aqui, ou de qualquer outro instrumento do aparato estatal de controle ou violência. Isso já é um grande avanço, e isso não pode vir por meio da diplomacia ou da negociação. É aí que a promessa feita pelo presidente tem sido muito encorajadora para o povo do Irã. E se isso for cumprido, então muda, como eu disse antes, toda a situação. Então ele realmente pediu por um colapso sistemático do Irã, provocado por ataques aéreos. Ele chamou as Forças Armadas dos Estados Unidos de cavalaria e disse algo como: "Nós não podemos fazer isso sozinhos", o que significa que eles não têm apoio popular. Ele mente e afirma que o Irã está importando o Hezbollah e as unidades de mobilização popular do Iraque. Já vi isso em contas monarquistas e é completamente inventado. Eles publicam fotos do Iraque e afirmam que são do Irã. São os maiores propagandistas e mentirosos em torno do aparato de relações públicas dele. Sim, eles estão pegando o que os Estados Unidos fizeram na Síria, enviando combatentes estrangeiros de todo o mundo para destruir o país. E ele está afirmando falsamente que o Irã está fazendo o mesmo dentro de suas próprias fronteiras. E sabe, o âncora da Fox News falando sobre comando e controle, o que isso realmente significa? Eles adoram usar esse termo, comando e controle. Foi a mesma coisa com o Iraque. Estamos bombardeando comando e controle. O que isso realmente quer dizer é infraestrutura. Infraestrutura de energia,
infraestrutura de saneamento. Foi isso que os Estados Unidos fizeram no Iraque. E é isso que os Estados Unidos fariam aqui também, porque é necessário fazer isso para destruir o governo, para tornar as coisas tão miseráveis que as pessoas se juntem a você, ou pelo menos aceitem a destruição do próprio país, porque não aguentam mais. Então é isso que ele quer dizer com comando e controle. E novamente, veja, eu tenho empatia por pessoas que criticam qualquer governo. Como todos nós que vivemos sob alguma forma de autoridade, temos problemas com o nosso governo. E o Irã não é exceção. Mas por que isso nunca é discutido? Por que não paramos de sufocar o Irã? O Irã tem estado sob algum tipo de agressão dos Estados Unidos durante toda a existência da República Islâmica. Quero dizer, volte aos anos 80. Apoiando Saddam Hussein enquanto ele atacava o Irã, matava dezenas de milhares de pessoas, usava armas químicas, bombardeava um avião civil iraniano. As sanções que destruíram a classe média do Irã, que tradicionalmente tem sido o motor das mudanças sociais. Nada disso é jamais considerado uma forma de coerção ou autoritarismo contra o povo do Irã, quando é exatamente isso que é. Eles não votaram para serem sancionados e terem sua economia destruída, nem para serem ameaçados com violência. Então, se você realmente se importa com mudanças dentro do Irã, por que não os deixa em paz e permite que tenham uma economia? Quando isso acontece, é possível ver as sociedades mudarem, e eu acho que para melhor. Mesmo dentro do Irã, Arvaz Peace Botsal resposta é popular. Essa ideia de que matter de Estado que imune o povo é falsa. Antes de tudo, eles têm uma base da população que os apoia, o que todos querem ignorar, mas dá para ver nas imagens. Milhões de pessoas saem às ruas para apoiar o governo. Fizeram isso depois daqueles protestos e também depois que Qasem Soleimani foi morto. Mas além disso, após o movimento Mulher, Vida, Liberdade, agora os decretos sobre o uso do hijab não estão sendo aplicados, o que é um exemplo de como a mudança interna pode acontecer. E não apenas não temos o direito de impor isso de fora, por meio de sanções e ameaças de bombardeio, como isso também enfraquece a causa que dizemos defender, os direitos e as liberdades das pessoas e tudo mais. Bem, a razão pela qual o Irã não pode ter uma economia é que ela seria extremamente poderosa e, sei lá, interferiria em certos objetivos hegemônicos de um determinado país na região. É basicamente Israel. Esse é o principal obstáculo aqui. E é por isso que não pode haver negociações ou diplomacia com o Irã. Quero dizer, chegamos a um ponto em que a única opção que os Estados Unidos estão considerando em relação ao Irã é guerra e morte. Não parece haver outra opção. E o Irã precisa negociar toda a sua soberania para evitar isso. Essa é a mensagem que está sendo transmitida aqui hoje, nesta reunião do Complexo Industrial Gusano. Quero dizer, Reza Pahlavi, o príncipe palhaço de Potomac, Maryland, se encontrando com Maria Corina Machado, que deveria ser a líder da Venezuela, até que a mudança de regime não aconteceu depois que Maduro foi sequestrado. E agora, eles estão meio que confinados a think tanks e escritórios do Congresso em Washington, enquanto clamam para que os Estados Unidos destruam seus antigos países a fim de trazê-los ao poder. E Trump parece estar dando ombros frios a ambos. Então, está realmente incerto. Sem eles na jogada, quero dizer. Isso é patético. E acho que é apenas uma questão de tempo. Marque minhas palavras. Antes que Maria Corina Machado vá a Israel se encontrar com Netanyahu. Eu diria que ela beijaria o muro, mas as mulheres realmente não têm permissão para isso. Há uma pequena seção feminina. Reza Pahlavi já beijou o muro. Mas essas são figuras marginais neste momento, porque não há uma oposição real dentro do Irã que não opere dentro do sistema da República Islâmica, como o campo reformista. E eles não vão apoiar a destruição de seu país. Javad Zarif, ele não vai apoiar a destruição do país. Javad Zarif, he's not going to support the destruction of the country. What would happen?
O que aconteceria? Pahlavi e suas forças estão pedindo o assassinato do líder do Irã, Khamenei. O que aconteceria? Ele seria substituído. O que aconteceria se os principais comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana fossem assassinados? Eles foram substituídos em 8 horas pelo líder em 12 de junho do ano passado. Eles não têm um plano de mudança de regime no Irã que não inclua tropas dos Estados Unidos em solo iraniano. A mesma coisa na Venezuela. O motivo pelo qual Maria Corina Machado não foi colocada no poder depois de prometer $1,1 trilhão em pilhagem dos ativos de seu país a Trump Incorporated, a Trump e seus comparsas. A razão é que os Estados Unidos determinaram que seria caro demais, que seria necessária uma ocupação americana que poderia desencadear uma guerra civil e uma crise migratória para desalojar violentamente o movimento chavista. E como Aaron apontou, no Irã, a República Islâmica tem uma base de apoio vasta, assim como o chavismo tem na Venezuela, apesar de anos e anos de cerco. Então eles não podem fazer isso. Então, o que Trump vai fazer em relação ao Irã? Acho que o plano é: Israel só quer que eles façam alguma coisa, que escalem e continuem escalando, porque não há nada que Netanyahu e Israel desejem mais do que ver sacos de corpos americanos voltando para casa, membros das Forças Armadas dos Estados Unidos, o que consolidaria a presença americana na região e criaria um ciclo de escalada em que os Estados teriam que continuar intensificando e enviando mais soldados até que houvesse algum tipo de resolução. Netanyahu precisa que os Estados Unidos se envolvam cada vez mais. E o que o Irã está prometendo fazer? Desta vez, segundo o ministro das Relações Exteriores Arati, o Irã usará todas as armas à sua disposição e atacará os pontos de estrangulamento da economia global, o Estreito de Hormuz, por exemplo. E o mundo sofrerá financeiramente por causa dessa guerra psicótica de mudança de regime israelense. Então, qual é o próximo passo? Qual será o próximo movimento de Trump? Acho que ele ou recua, ou nos leva todos à catástrofe. He either has to stand down or send us all into catastrophe. Na última vez, mostramos o trecho de Mike Pompeo na Fox News, no mês passado, em que ele basicamente disse que não podemos permitir que o Irã reconstrua suas defesas aéreas, porque as defesas aéreas do Irã poderiam derrubar aeronaves ocidentais. Ou seja, o Irã não tem permissão para ter meios de autodefesa. Acho que, no mínimo, é isso que Trump e Israel vão mirar. Foi isso que levou Netanyahu a bombardear o Irã da última vez, porque o Irã estava reconstruindo suas defesas aéreas. Essa alegação de um programa de armas nucleares era completamente falsa. Então, no mínimo, acho que eles farão isso, e não ficaria surpreso se, como fizeram no Iraque com Chakana, atacarem mais infraestrutura civil, como também fizeram da última vez em junho, quando atingiram civis. Suspeito que haverá mais disso, porque tudo o que eles podem fazer, do ponto de vista deles e de sua estratégia, é tornar a vida cada vez mais miserável para as pessoas comuns dentro do Irã. Quem está pedindo essa guerra nos Estados Unidos? Fora do escritório de Reza Pahlavi, quem está pedindo por isso? Quem realmente quer essa guerra? É como Mark Levin e esse cara. O presidente ainda pode estar considerando opções militares. Acho que seria muito difícil para ele não considerar algum tipo de ação importante contra o Irã, dado que ele traçou uma linha vermelha. O massacre de manifestantes. O Irã não apenas cruzou essa linha vermelha, eles a ultrapassaram com os 2 pés, atirando em manifestantes, talvez aos dezenas de milhares nas ruas. De acordo com o The Wall Street Journal, o presidente Trump ainda está pressionando seus assessores por aquilo que ele chama de opções militares decisivas. As discussões estão acontecendo enquanto os Estados Unidos enviam porta-aviões e caças para o Oriente Médio. Esses deslocamentos podem ser o início de uma ampliação mais ampla. O que aconteceria se eu acelerasse o Ben Shapiro? Ainda mais do que ele já é acelerado. Isso daria ao presidente Trump o poder de fogo para atacar o Irã, caso ele decidisse usá-lo. Assim está sendo criada uma nova série de opções para o presidente.
incluindo algumas que visam derrubar o regime. A grande questão é até que ponto se pode fazer algo apenas com o poder aéreo. Certo, entendes? Ele é um dedo duro de mudança de regime, como um fofoqueiro. Você disse que tinha uma linha vermelha e não a impôs, mentindo sobre dezenas de milhares de manifestantes. How is that the red line? Where's the red? Como isso é a linha vermelha? Não existe uma política dos Estados Unidos de linha vermelha no Irã. Isso seria como uma linha vermelha da Samantha Power. Desde quando o America First se importa com protestos sendo reprimidos, exceto quando querem reprimi-los nos Estados Unidos, atirando no rosto de mulheres liberais brancas? White liberal ladies in the face. Exatamente. And then saying like, E então dizem algo como FAFO. Ela era lésbica, então mereceu isso. She deserved it. E é aqui também que entram todas as pessoas que caíram na enganação das armas químicas na Síria, a chamada linha vermelha de Obama. Elas acreditaram na propaganda de que a Síria cometeu aqueles ataques químicos, apesar das evidências e da lógica básica. Quero dizer, por que a Síria faria justamente a única coisa que convidaria à intervenção militar dos Estados Unidos, que acionaria a tal linha vermelha? É assim que todos eles acabaram servindo a uma agenda hegemônica muito além da Síria. Porque agora o que pessoas como Ben Shapiro estão fazendo é pegar aquela suposta linha vermelha que Obama não aplicou e tentar dizer a Trump: olha, você está agindo como o Obama aqui. E nós sabemos que Trump odeia Obama e quer se distanciar de tudo que Obama fez. Então ele quer fazer o oposto, como na Ucrânia, onde enviou armas que Obama não quis enviar. Então é aqui que, se você cair na propaganda neoconservadora, isso não é perigoso apenas no caso em que ela se aplica primeiro, nesse caso a Síria, mas agora está se refletindo no Irã. Qualquer pessoa que tenha caído no engano das armas químicas ainda não consegue lidar com o quanto aquilo foi uma farsa. Você ainda está jogando o jogo dos neoconservadores, desta vez no Irã. Great point. And Ótimo ponto. E Trump já havia sido enganado. Ele caiu na armadilha deles ao declarar que a ajuda estava a caminho dos iranianos e ao ler um pronunciamento preparado pedindo que tomassem o controle de suas instituições. É mais ou menos da mesma forma que Obama caiu nas mãos da CIA e do MI6 ao traçar a linha vermelha, prometer uma resposta e depois perceber, após se comprometer a armar os chamados rebeldes moderados na Síria, que na verdade eram da Al-Qaeda, que bombardear Damasco e pressionar por uma mudança de regime talvez tivesse sido uma péssima ideia. Assim, ele criou entre a oposição armada a sensação de que bastava continuar lutando e que os Estados Unidos acabariam vindo como seu cavaleiro salvador. Da mesma forma que foi criada entre os manifestantes iranianos a sensação de que Reza Pahlavi, ou Mariam Rajavi, ou qualquer outro instrumento apoiado pela CIA ou por Israel, chegaria ao poder se eles simplesmente continuassem se revoltando. E então, a ajuda não veio. O que aconteceu foi que houve uma reunião do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca na semana passada, e as defesas antimísseis de Israel, seus sistemas antiaéreos e antimísseis, não estavam preparadas. Eles não estavam prontos para os mísseis balísticos do Irã, incluindo o Khorramshahr-5, que acabou de sair das prateleiras e é um míssil hipersônico. Então disseram: espere, precisamos de tempo para nos preparar. Não há um grupo de batalha de porta-aviões lá. Espere. Certo, bem, espero que tenham se divertido com seus tumultos. E foi isso. Trump pode simplesmente tê-los abandonado, assim como Reza Pahlavi fez, assim como Obama fez na Síria, até, bem, falaremos sobre isso depois, até Ahmed al-Sham marchar para Alepo após anos e anos de sanções. Então a opção pode ser: vamos apenas esperar e esmagar o Irã economicamente, e depois voltamos. Mas, novamente, eles podem atacar a qualquer momento. E a propósito,
Sobre a questão do Obama. Obama foi o presidente nos últimos anos que, mais do que qualquer outro, tentou a via diplomática com o Irã. Mas mesmo assim, ele nunca suspendeu totalmente as sanções que havia prometido suspender. Toda a premissa do acordo com o Irã era que, em troca de limites ao enriquecimento iraniano, Obama levantaria sanções. O Irã cumpriu sua parte do acordo. Obama não. Ele nunca suspendeu completamente essas sanções, é claro. E então Trump chegou e as restabeleceu integralmente. Portanto, o presidente que de fato tentou a diplomacia, ainda assim, não levou isso até o fim. Ele nem sequer agiu de boa fé. Porque os Estados Unidos, não importa quem esteja no comando, são tão corruptos, tão enraizados em seu compromisso com a hostilidade a um governo marcado para mudança de regime, especialmente um tão poderoso e influente quanto o Irã. Eles liberaram alguns ativos congelados que haviam sido roubados do Irã. E então Trump disse: esse dinheiro foi roubado de nós. Estamos pagando o Irã. Tipo, não. Esse é o dinheiro que vocês roubaram deles, porque os estadunidenses controlam o sistema financeiro mundial. Mas o Irã nunca teve um verdadeiro alívio das sanções. E a lição foi: não vote nos reformistas, vote nos principistas e olhe para o leste. Essa é a política seguida por Ebrahim Raisi, porque os Estados Unidos não são confiáveis em nenhum acordo. Se você fizer um acordo com eles, eles vão eleger algum psicopata anti-Irã que depois vai reverter tudo. Essa é a lição para os iranianos. That's the lesson to Iranians.